boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma empolgante aula da nossa querida disciplina. E antes de eu começar o nosso conteúdo em si, eu tenho alguns recados para passar. O primeiro é bastante óbvio, eu mudei de cenário, estou sem barba, infelizmente. Sansão perdeu o seu cabelo, né? Acontece. Enquanto a quarentena me levou às forças, junto com a barba. Eu gostaria também de avisar que a aula de revisão, que estaria disponível essa semana, ficou para a semana que vem, porque eu percebi que não houve tempo de vocês responderem, tive poucas respostas, então vou dar mais uma semana aí para que essa interação seja feita, beleza? Bom, antes de continuar, queria agradecer a atenção e o acompanhamento das aulas que vocês têm tido, as interações que vocês vêm fazendo. E, bom, é isso. O que precisarem de mim, estarei sempre disponível. Hoje, já que vamos falar sobre um assunto novo, eu gostaria de dar uma contextualizada primeiro. Por que a gente vai ter uma aula sobre um período que se chama pré-algo? Porque o pré-modernismo ele vai demarcar uma transição. O pré-modernismo, como o nome sugere, ele vai acontecer antes do modernismo, antes do que a gente considera a Idade Moderna, a Idade Moderna na literatura, que eu digo, porque ele acontece antes da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, que marca o modernismo brasileiro. Portanto, nesse momento a gente tem o final do século XIX e indo para o início do século XX, em que a gente vai observar uma transição, que não é bem um estilo literário, como a gente estava vendo até agora, e a gente vai observar certas tendências que vão ser valorizadas no modernismo e outras que foram valorizadas no naturalismo, no realismo e no próprio simbolismo que a gente viu semana passada. Para preparar o terreno para a gente receber o modernismo, a gente tem que falar desse período que é muito importante para a nossa literatura e apesar de não ser um estilo literário por si só, ele vai fundar um pensamento, vai marcar obras importantíssimas para a nossa cultura. Beleza? Então vamos lá. Como eu já disse, o contexto histórico é esse. É o final do século XIX, indo para o século XX. A gente já tem carros, já tem automóveis, o Rio de Janeiro já está bastante urbanizado. O Brasil, de um modo geral, já está tomando essa cara que tem hoje, em certos aspectos. Para exemplificar isso, a gente vai ver... Para exemplificar isso, a gente vai ver o surgimento de obras regionalistas muito mais precisas e densas do que a gente tinha antes. Ah, professor, mas você já falou 500 vezes que tinha obras regionalistas. Já, é verdade. Mas a literatura nada mais é que um ciclo, né? Ora quebra com a tradição, ora busca vanguardas, ora recupera valores, ora rompe com esses e cria novos, e por aí a gente vai caminhando no andar da história. Um dos maiores escritores do Brasil nessa época, tanto por sua importância literária como social, foi Lima Barreto. Lima Barreto nasceu no ano da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Ele tinha 7 anos quando a Lei Áurea foi assinada, e eu estou falando isso por quê? Porque Lima Barreto era um homem negro, na verdade ele era um homem considerado mestiço, filho de escravos, que quando cursou a escola politécnica, que hoje é uma das partes da UFRJ, ele viveu ainda mais de perto essa diferença étnico e social que os séculos XIX e XX tinham para lhe oferecer. Ele vai se especializar na área dele, vai escrever ele era engenheiro, mas ele escreveu uma das mais importantes obras da nossa cultura, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que está aqui na tela para vocês verem essa capa maravilhosa. O que fala esse livro? Esse livro, na verdade, ele vai contar sobre um personagem chamado Policarpo Quaresma, né? Não preciso avisar isso, que é um nacionalista ufanista, um nacionalista fanático. O Policarpo Quaresma ele vai pregar que tudo seja feito na maior brasilidade possível. Ele ama o país, ele sugere que a língua seja trocada do português para o tupi, porque resgata as nossas raízes. Ele vai se oferecer, vai se voluntariar a fazer parte das nossas Forças Armadas. E como o nome do livro sugere, não é um spoiler, ele vai ter um triste fim. Ele vai ser preso, ele vai sofrer de consequências das más gestões políticas que a gente via aqui no Brasil. E vai demonstrar um pouco dessa questão entre o ideal, que seria o que ele pregava, e o real, que era o que ele teve de fato na obra. Eu trouxe um trecho para a gente poder se deliciar com essa vasta obra. Eu gostaria muito que vocês um dia pudessem lê-la. Eu vou publicar naquele arquivo que está aqui na tela
o link para que vocês acessem, mas se vocês puderem comprar o e-book mesmo ou o livro impresso, eu recomendaria muito fortemente, porque é um livro divertido e um livro que resgata e retrata esses valores que a gente via e vê até hoje no Brasil. Então vamos para a nossa primeira leitura da aula. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o amor comum, palrador e vazio. Fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno reconhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país. Tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado. Não era o café de São Paulo. Não era o ouro e os diamantes de Minas. Não era a beleza da Guanabara. Não era a altura de Paulo Afonso. Não era o êxito de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido sobre a bandeira estrelada do Cruzeiro. Aqui, só por esse trecho, a gente já consegue ter alguma noção do que o livro traz, que é justamente um brasileiro brasileiro. Ah, não é um brasileiro daqui nem dali. É um brasileiro que resgata e tenta retratar os valores que ele considera sempre positivos. E aí a gente tem um quesinho de romantismo, porque é um nacionalismo bastante idealizado. E ele vai pregar o tempo inteiro que se valorize o nacional. Que tudo que tem aqui é bom, tudo que vem de fora é ruim, e não há margem para mais discussões, beleza? Outro autor que eu gostaria muito de destacar aqui é o nosso famosíssimo Euclides da Cunha, esse aqui do bigode, que ele vai tratar de uma questão muito importante para a nossa literatura, que é a Guerra de Canudos. Com perdão dos nossos colegas professores de história, eu tenho que dar uma contextualizada. A Guerra de Canudos se causou por conta do povoado de Canudos, criado no sertão da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, que estava incomodando, de certo modo, o Império Brasileiro, que estava incomodando, de certa forma, a República Brasileira, ao nível de que mandaram forças expedicionárias, forças militares nacionais, várias e várias vezes para tentar derrubar esse povoado. Euclides da Cunha, nessa época, trabalhava para o jornal O Estado de São Paulo. Ele foi cobrir a guerra, ele cobriu as últimas 3 semanas como jornalista. Foi uma cobertura, ele foi enviado como correspondente do jornal. Nesse período, Euclides da Cunha, além de testemunhar a guerra em si, como um ex-militar que estudou em escolas militares, então tinha certa formação militar para poder passar adiante as táticas de guerra que estavam sendo usadas ali, ele vai retratar também os outros aspectos dessa sociedade, desse povoado, aspectos da guerra, aspectos das pessoas, aspectos da convivência da sociedade e como que ele observava esses complexos dentro do sertão da Bahia. Ele vai escrever essa obra aqui, que chama Os Sertões, em que ele, com uma linguagem bastante difícil de a gente observar na literatura, que é uma linguagem muito mais objetiva, muito mais documental do que mesmo voltada a si, como que ele retratava essas paisagens, essas pessoas, esse povoado. Eu trouxe aqui um pequeno trecho desse livro que ele escreveu para exemplificar um pouquinho dessa visão que ele tinha. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo. Na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude.
Nada mais é surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o desencadear das energias já dormidas. O homem transfigura-se, empertiga-se, estadiando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto, e a cabeça firma-se-lhe alta, sobre os ombros possantes, aclarado pelo olhar desassombrado e forte. E da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, um desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. Aqui eu gostaria de destacar algumas palavras para um glossáriozinho básico. Hércules é o personagem da mitologia grega, caracterizado pela sua força em comum, que aparece junto com Quasímodo, que é o Corcunda de Notre Dame, que está aí na tela para vocês. Neurastênico seria algo fraco, irritado. O tabaréu é um soldado inexperiente, um recruta. E o Titã é um personagem da mitologia que é um gigante dotado de uma força extraordinária. Vai representar também essa postura que ele quer ressaltar nesses valores do homem sertanejo. Certo? Bom, nesse trecho dessa obra a gente consegue ver de cara que não é uma literatura simples. Ele traz um vocabulário rebuscado, um vocabulário bastante sofisticado, e ele traz o tempo todo um jogo de aparências e um jogo de essências, em que ele demonstra que por mais que a aparência diga algo, ao que ele vê, ao conviver com essas pessoas, é completamente diferente. Que o que faz o sertanejo ter essa cara que ele narra, de fraco, de cambalhante, de um corpo de fato débil, é justamente causado pelo esquecimento que a metrópole e o eixo Rio-São Paulo-Minas vai corroborar para que se crie de estereótipo. Esse esquecimento do homem do sertão, do homem do interior do país, ele vai acontecer, de certa forma até hoje, e vai representar muito do estereótipo e do preconceito que a metrópole, por estar mais conectado com o resto do mundo, vai observar sobre o seu próprio país. É mais ou menos nessa época que a gente consegue conceber o conceito do vira-lata, que é justamente o conceito do cachorro, né? Que acha que tudo aquilo que é dele é ruim, que ele está sempre meio para baixo, meio cabisbaixo, e sempre valorizando o que vem do outro, o que seria de raça. O conceito do vira-lata cultural, ele advém mais ou menos dessa época em que o imperialismo americano e as influências europeias que sempre estiveram presentes vão marcar mais forte no nosso viver por conta desse convívio um pouco mais facilitado com o avanço da tecnologia. Fora isso, a obra que eu gostaria de destacar aqui também vai falar sobre como que a gente pode perceber essas pessoas, esses locais e toda a situação que envolveu a Guerra de Canudos de uma forma diferente se a gente estivesse do outro lado dessa narrativa. Aqui a gente viu na época, nos jornais, nos folhetins, narrado a versão da República, do país, do governo central. Se a gente for para lá e observar como que essas pessoas conviviam e como que essas pessoas sofreram impactos por conta dessa guerra que acabou com o povoado de Canudos e deu fim à vida de Antônio Conselheiro, a gente vai perceber que nem sempre o vilão é tão fácil de a gente apontar. Nunca é tão simples de ter, numa guerra, por exemplo, como essa, um conflito, um vilão e um bonzinho. Essa ideia maniqueísta de um bom e um mal, a gente tem que abolir.